Tocando a Vida. Apresentação: Doutora Renê Pereira Melo Vasconcelos. Doutora, boa tarde. Vamos então falar desses fatores aí que prejudicam, que trazem problemas para o dia a dia dos casais. Rocha. A gente falou na semana passada, né, estávamos falando sobre o relacionamento conjugal e umas coisas o que seria bom de fazer e coisas que prejudicam, fatores de tensão que acabam por diluir a relação, né, a relação conjugal. Então a gente vai colocar hoje alguns pontos, né? Qual o fator que acaba por solapar os fundamentos da relação, do casal? A idealização do outro, esse é o primário. Quando no namoro, no começo do casamento, isso é muito comum de ocorrer. Por exemplo, a moça, o rapaz pode ter uma imagem idealizada do outro, uma coisa fantasiosa. É mais aquela fase poética, né? Que vê o outro não como ele é na verdade, né? Não como na vida ele é real, mas aquela coisa que ele imaginou, que ele idealizou, cheio de virtudes, é aquele príncipe encantado, né? Veio como um príncipe, aquela pessoa amorosa, gentil, amável e assim, como se aquela história do amor é cego, né? Mas esse amor poético, né? Que é o amor poético é cego, né? Quem está disposto a ter uma relação conjugal duradoura, né, tem que ter discernimento e racionalidade, maturidade para entender que as pessoas têm defeitos, né? Que as pessoas têm virtudes, qualidades, mas também têm defeitos, deficiências, limitações. E que isso tem que ser uma coisa que é contrabalanceada, porque do mesmo jeito que você está vendo o outro dessa forma, né, começando a ter alguns defeitos, algumas deficiências, o outro também está te vendo, né? Mas essa é a primeira fase assim crítica no casamento, quando aquela imagem idealizada que se tinha quando se começou a relação entra em choque, né? Há uma crise, né? A pessoa diz: poxa, mas não é possível. Não... E aí tem aquela famosa frase: você mudou demais. Na verdade não mudou, está se mostrando quem é, né? Exatamente. Mas aí esse tá se mostrando quem é, né? Parece que o outro tá de armação, né? Escondeu aquilo. Mas na verdade não, é porque no começo da relação cada um investiu, os dois investiram na relação. Investiram e se preocuparam em mostrar e em dar o melhor, né? Isso, com o tempo, claro, a rotina, a própria rotina, o dia a dia, a convivência intensiva, né? As pessoas vão vendo as deficiências do outro. E esse é o verdadeiro amor, né? Quando você aceita o outro como ele é, né? Claro. Tem que haver uma disposição interna de melhorar e fazer o outro feliz. Mas tem coisas que realmente a pessoa tem aquela dificuldade que não precisa comprometer a relação por isso, né? É uma coisa de se realmente fazer uma reavaliação do valor do outro. Peraí, ele tem esses defeitos, tem esse defeito aqui, ronca muito de noite, ou enfim... coisas que incomodam, né? Mas ele também tem essas virtudes. Ela tem esse defeito, não é tão uma exímia cozinheira, vamos dizer, se a gente for pegar um exemplo bem básico, né? Sem elaborar mais um exemplo, mas ela não é uma boa cozinheira, mas ela tem outras excelentes qualidades, né? Porque os dois se aproximaram um dia porque houve um interesse, né? Havia afinidades. E sabe um detalhe interessante? É que muitas vezes aquela qualidade que a pessoa tinha no momento do namoro, da paquera, depois passa a ser um problema. Por exemplo, a simpatia da pessoa. Às vezes é uma pessoa bem aberta para a comunidade e tal, e foi justamente aquilo que atraiu o outro.
E depois isso passa a ser um problema porque gera ciúmes. Na verdade isso não existe. É, claro, existe sim. E aí como administrar isso? Existe sim, né? Administra-se conversando e chegando no ponto. Porque aí é que tá. Normalmente você procura no outro aquilo que você admira e que você não tem. Né? Por isso que os casais, eles se complementam. Né? Eles se complementam. Nesse caso, esse exemplo que você colocou, né? O que atrai aquela simpatia, uma mulher extrovertida e tal, simpática, amável, generosa e tal. E aquilo, o outro, né, gosta daquilo. Justamente, normalmente, porque ele não é muito assim. Então ele se sente atraído por aquilo que ele não tem. Só que quando casa, aí começa a pintar, né, a surgir aí aquela necessidade do controle. Né? Agora isso acaba por intoxicar a relação, por destruir os fundamentos da relação e acaba por gerar um ambiente desagradável, um ambiente difícil de se relacionar, né? De se conviver. Então, na verdade, para a gente fechar, para se ter uma relação saudável, né, uma relação longeva, madura e que as pessoas fiquem juntos, é necessário mesmo que se tenha maturidade e compromisso, né, com a própria relação. E é possível? É totalmente possível, né? Só precisa as pessoas se pôr, o que é uma coisa complicada hoje na nossa sociedade de consumo, né? Que a gente está pegando esse modelo da sociedade de consumo do descartável e está transpondo para as relações pessoais e conjugais também. Ok, sexta-feira então estaremos de volta, né? Isso, com outro Deus tema. quiser, tá joia.